Saravá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Zambi esteja com todos. Sejam bem-vindos, vão chegando para mais um encontro do nosso colegiado de estudo. Hoje, o nosso papo, olha, é daqueles que mexem com a gente, que firmam o nosso chão. Vamos conversar de coração aberto sobre o fundamento de Exu Orixá. E, gente, falar de Exu é falar da nossa própria base. É falar da comunicação, do movimento, do começo de tudo. Para qualquer médium que queira de fato firmar sua coroa, que queira caminhar com segurança na Umbanda, entender Exu não é uma matéria extra, é a fundação da nossa casa espiritual. E para essa conversa, a gente vai se apoiar nos estudos de gigantes como o Verde, o Prande, na sabedoria que vem de Fá e, claro, no que a gente tem de mais valioso, a vivência e a tradição oral aqui da nossa casa. É isso. E o nosso objetivo aqui, a nossa missão é bem clara. É ir além da capa do livro, sabe? É a gente atravessar aquela cortina de fumaça que o sincretismo mal feito e a demonização criaram por séculos e que tanto mal fez e ainda faz para nossa fé, né? A ideia é a gente tentar tocar na essência de Exu como ele é. Um princípio do universo, uma força da natureza, como ele era entendido lá na África. Só assim a gente vai conseguir entender de verdade como essa vibração imensa se manifesta para nós aqui na Umbanda. E para fazer isso direito, a gente precisa ter a coragem de, primeiro, desarrumar a casa para depois arrumar do jeito certo. Vamos começar pelo ruído, por essa confusão toda, para só então a gente poder chegar na clareza do fundamento. Entendi. Então, para a gente entender o fundamento, a gente precisa primeiro lidar com preconceito. É quase como limpar um terreno cheio de entulho antes de poder começar a construir. E o maior entulho de todos a gente sabe qual é. Aquela pergunta que todo umbandista já ouviu, na rua, no trabalho, às vezes até dentro da família. Por que Exu foi associado à figura do diabo? De onde, afinal, veio essa maldade toda? Essa pergunta é a raiz de quase todo o preconceito que a gente sofre. E o mais impressionante é que isso tem data e local para começar. As nossas fontes, tanto as acadêmicas quanto os de tradição, elas apontam para um momento específico que a gente pode chamar assim de um erro teológico catastrófico. Isso aconteceu no século XIX, quando um bispo anglicano de origem iorubá, chamado Samuel Ajayi Crowther, foi traduzir a Bíblia para o idioma iorubá. Ele precisava de uma palavra local para o conceito de diabo, de Satanás, que não existia daquela forma na cultura africana. E a escolha dele, infelizmente, recaiu sobre Exu. Mas por que justamente Exu? Pela natureza dele, mais questionadora, talvez? Mais imprevisível? Exatamente. Exu é o princípio do questionamento, da quebra de padrões. Ele é o imprevisível. Para uma mente já colonizada por aquela lógica cristã do bem contra o mal, a figura mais próxima de um opositor era Exu. Só que essa tradução criou um estrago gigantesco, especialmente quando chegou aqui, no Brasil escravocrata. O impacto foi duplo. Para o colonizador, para o senhor de engenho, foi a desculpa perfeita. Viram, a religião deles cultua o diabo. Isso legitimou a perseguição, a violência, a destruição dos terreiros. A justificativa que eles precisavam para cometer as atrocidades. Mas você disse que o impacto foi duplo. Qual foi o outro lado? O outro lado é a genialidade, a resistência do nosso povo. Para o negro escravizado, essa associação virou uma arma de defesa. Pensa comigo. Se o homem branco, o senhor, morria de medo do diabo, e agora ele mesmo estava dizendo que Exu era o diabo, então o nosso povo usou essa máscara. Foi uma estratégia de sobrevivência brilhante. Exu se torna, por necessidade histórica, esse guardião vingador. Ele assume essa face mais dura, mais assustadora, para proteger o seu povo e aterrorizar os opressores. Foi uma armadura forjada no fogo da dor, sabe? Que coisa forte! A gente entende a inteligência e a força do nosso povo. É uma armadura criada pela necessidade. Mas e hoje? No nosso dia a dia, na nossa gira, como a gente faz para separar, na prática, o orixá
essa força da natureza, das entidades maravilhosas que trabalham com a gente. Como a gente separa Exu Orixá de um Seu Tranca-Ruas, de uma Dona Maria Padilha, de um Seu Zé Pelintra? Essa é uma dúvida que ainda confunde muito o médium, não é verdade? É a dúvida centrão. Esclarecer isso é talvez o primeiro grande passo para um médium firmar seu desenvolvimento. É a distinção crucial. No candomblé, na tradição de orixá, Exu é uma divindade. Ponto. Um orixá, uma força da natureza como o vento de Ansan ou a água de Iemanjá. Ele é a própria dinâmica do universo, não é o espírito de alguém que viveu e morreu. Agora, na nossa Umbanda, os Exus com quem a gente trabalha, que dão consulta, que nos protegem no portão, são espíritos de desencarnados, são eguns. São seres humanos que tiveram suas vidas, suas dores, seus aprendizados e que hoje trabalham na vibração de Exu Orixá. Então eles não são o orixá, eles trabalham para o mistério do orixá. É isso? Perfeitamente. Eles se afinizaram com esse mistério, com essa energia e atuam sob a regência de Exu Orixá. Portanto, Seu Tranca-Ruas não é o Orixá Exu, ele é um espírito de altíssima evolução, um guardião que atua na falange de Exu. Confundir o Orixá com o Egum, o mistério com o mensageiro, é um erro que um estudante sério da nossa religião não pode mais cometer. É como confundir o dono da empresa com o gerente da filial. Ambos são importantes, mas têm funções e naturezas diferentes. Entendi. Então, se a gente tira essa armadura histórica, essa confusão com o diabo e separa o orixá das entidades, o que sobra? Quem é o Exu Orixá por baixo de todas essas camadas? Qual é a essência dele lá na África? O fascinante em Exu é que ele não é só mais um orixá na lista. Pense nele como o próprio motor do universo. A teologia iorubá nos ensina que sem Exu, o universo seria estático. Seria perfeito, talvez, como uma fotografia, mas seria morto. Exu é a força que introduz a mudança, o acaso, a possibilidade do erro, e é justamente isso que permite a vida, o crescimento, a evolução. Ele é o que os físicos chamam de entropia, sabe? Aquela desordem necessária para que as coisas aconteçam. Eu sempre ouvi dizer que Exu é um mensageiro dos orixás. Mas isso sempre me soou um pouco simples demais. Como se ele fosse só um carteiro divino. É mais complexo que isso, não é? Muito mais. Carteiro é uma simplificação que perde toda a genialidade da função dele. Eu prefiro a imagem que as fontes nos dão. Ele é o linguista do sistema. Pensa só. Os outros orixás falam em linguagens da natureza. Xangô fala pelo trovão, Iemanjá fala pelas marés, Oxóssi fala pela mata. Quem é que traduz tudo isso pra gente? Quem cria a ponte entre a força bruta da natureza e a compreensão humana? É Exu. Ele é o espaço entre as coisas, o elo que conecta tudo e todos. É por isso que os símbolos dele são tão poderosos. E sobre os símbolos dele, a gente sempre vê o vermelho e o preto, que muita gente, por causa daquela confusão, ainda associa a algo negativo. É outra distorção. O preto e o vermelho não são infernais. Pense neles como os extremos que definem a existência. O preto é o mistério, a terra fértil, o vazio de onde tudo nasce e para onde tudo volta. E o vermelho é o sangue, é a vida, a ação, a energia vital em movimento. É a potência e a possibilidade lado a lado. Tem também o Ogo, aquele bastão com cabaças que representa a autoridade dele de ir e vir, de levar e trazer, e até a representação do falo, que não tem nada de obsceno, mas representa a potência criadora, a capacidade de fecundar a realidade para que ela produza coisas novas. Agora tudo se encaixa. É por isso então que a gente pratica e ouve tanto que Exu é o primeiro a ser saudado, que ele come primeiro, não é porque ele é bravo ou ansioso, mas por essa função de ser a própria comunicação. Exatamente por isso. E entender isso muda tudo. Não é um capricho. Não é porque ele é esquentado ou guloso, como o senso comum ignorante gosta de dizer. É um reconhecimento filosófico profundíssimo. A primazia de Exu significa que a possibilidade sempre vem antes da realização. Antes de você pedir a cura para Oxalá
ou a prosperidade para Oxum, você precisa garantir que o canal de comunicação esteja aberto. Você precisa que a sua mensagem chegue lá. Saudar Exu primeiro é abrir a porta do sagrado, é pedir licença para que a troca entre o nosso mundo, o Aiê, e o mundo espiritual, o Orum, possa acontecer de forma segura e eficaz. Nossa, isso muda completamente a forma como a gente olha para o simples ato de acender uma vela para Exu na tronqueira. Deixa de ser um ato de medo e passa a ser um ato de sabedoria. E como essa força tão primordial, tão fundamental, nos ensina e, vamos ser sinceros, nos cobra no nosso dia a dia dentro e fora do terreiro. Como isso afeta a gente na segunda-feira de manhã. Esse é o ponto que mais mexe com a nossa vida prática. A ética de Exu quebra completamente a nossa lógica ocidental cristã de bem e mal. Exu não é bom nem mal nos nossos termos. Ele é, acima de tudo, eficaz. A lógica dele é a de um contrato, a do comércio justo. Você dá, você recebe. Ele é o fiscal do ebó, da oferenda. A função dele é garantir que o combinado seja cumprido. Quase como um sistema de correio cósmico com aviso de recebimento. Ele não julga o conteúdo da carta, apenas garante que ela seja entregue e que a resposta volte. É a analogia perfeita. Ele é o fiscal do processo. Se o rito é cumprido com fé, com axé, com respeito, ele garante a entrega. Se é negligenciado, feito de qualquer jeito, ele cobra. Não por maldade, mas para manter o equilíbrio do sistema. Ele é a própria personificação da lei de causa e efeito. Se você planta vento, é Exu quem garante que você vai colher tempestade. Não é castigo, é consequência. E aquela visão que a gente encontra nos estudos de Ifá, dele ser o policial do universo, isso tem a ver com essa cobrança? Tem tudo a ver. Na cosmologia de Fá, quando alguém quebra um tabu, um ewó, ou age com desonestidade, com má fé, quem aplica a sanção, quem restaura a ordem é Exu. Ele age como um sistema imunológico do cosmos. Ele não está punindo por prazer, ele está restaurando o equilíbrio que a ação da pessoa quebrou. Por isso ele é o senhor das encruzilhadas. A encruzilhada não é só um lugar para deixar oferenda, é o símbolo do ponto das nossas escolhas. Exu nos coloca diante dos caminhos e nos mostra de forma clara as consequências de cada um. É assim que ele ensina, nos dando liberdade e nos cobrando a responsabilidade por ela. Caramba, então se a gente for fundo mesmo, entender Exu e entender o peso da nossa própria palavra, das nossas atitudes, das nossas escolhas. É ser forçado a amadurecer. Perfeitamente. Para um médium, esse entendimento é transformador. Na mediunidade, traz seriedade, traz a consciência de que cada palavra dita em consulta, cada ato dentro do terreiro, tem um retorno. Na vida emocional, nos obriga a parar de culpar os outros, o destino, e a encarar as consequências das nossas escolhas. E nos relacionamentos? Nos relacionamentos, Exu é um mestre. Ele nos ensina sobre a multiplicidade de perspectivas. Você está falando daquela história famosa do chapéu de duas cores. Eu adoro esse tan. É tão ilustrativo. Conta pra gente, por favor. Claro, é uma história simples e genial. 2 amigos, que eram inseparáveis, viviam juntos, trabalhavam juntos, juravam amizade eterna. Um dia, estavam conversando no campo. Exu, querendo testar a rigidez da amizade deles, passa caminhando exatamente no meio dos dois. Na cabeça, ele usava um gorro, um chapéu. De um lado, o chapéu era vermelho vivo. Do outro, era preto como a noite. Ele passa, não diz nada e segue o caminho dele. Um amigo vira para o outro e comenta: "Nossa, que chapéu vermelho bonito aquele homem estava usando." O outro responde espantado: "Vermelho? Você tá louco? O chapéu era claramente preto." Eles começam a discutir, a briga esquenta, partem para agressão física e a amizade inseparável acaba ali, destruída. O que Exu ensina com isso? Que a nossa verdade nem sempre é a única verdade. Que o nosso ponto de vista é só um ponto de vista. Exatamente.
A rigidez de opinião, a certeza absoluta de que só a gente está certo, leva à briga, à separação, à destruição. Exu quebra essa rigidez para nos forçar a levantar, a andar até o outro lado, olhar pela perspectiva do outro. Ele nos ensina que a verdade, muitas vezes, tem múltiplas faces. Que conversa, que fundamento! Fica cada vez mais claro que Exu é comunicação, é movimento, é a força que nos desafia a sermos íntegros, a sermos responsáveis por cada passo que a gente dá, é a consciência da nossa própria liberdade. Laruye Exu. Laruye. E é por isso que é fundamental a gente sempre lembrar o que a tradição oral da nossa casa nos ensina e que as fontes escritas só vêm para confirmar. O que está nos livros, o que a gente está conversando aqui, é a ossatura, é o esqueleto, o ritual, a gira, o chão do terreiro, o couro do atabaque. Isso é a carne e o sangue. O conhecimento só se completa na vivência, na prática. Existem níveis de conhecimento sobre Exu, como o mistério de Exu e Yang, a laterita, a protomatéria do universo que palavra nenhuma consegue explicar. Só a iniciação, a vivência diária e a humildade podem, um dia, nos permitir tocar. Com certeza. E para encerrar nosso encontro de hoje, eu queria deixar uma reflexão para cada um de nós. Uma pergunta para a gente levar para a semana para meditar no silêncio do nosso coração. As fontes e a vivência nos mostram que Exu é o princípio da individuação, a força que nos torna únicos e nos empurra para frente, nos põe em movimento. A pergunta que fica é: em que encruzilhada da nossa vida, seja no trabalho, na família ou dentro de nós mesmos, a gente está parado, com medo de fazer a escolha que nos fará caminhar? O que Exu, o Senhor dos Caminhos, está tentando nos ensinar ali, nesse exato ponto de parada? Que a gente possa honrar Exu com nossos passos firmes, nossa palavra verdadeira e nosso coração sempre aberto ao aprendizado. Que a força de Exu abra nossos caminhos para o bem, para a caridade e para o nosso crescimento.